Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar reunido, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Quero pregar uma palavra de Deus aqui, a palavra de Deus nesta noite, para a sua vida, para o seu coração. No livro de Ezequiel, em um dos capítulos mais conhecidos, capítulo de número 37, livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e os versículos que nós estaremos lendo é o versículos de número 4 e 5, que diz assim, da palavra de Deus: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Quantos pode dizer amém? Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está em nosso apreço neste momento, falando a respeito de um dos profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Ezequiel. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos aqueles que são amantes da palavra do Senhor, que já ouviu falar a respeito do milagre do reboliço que Deus fez no vale de ossos secos, registrado em Ezequiel capítulo de número 37. Nós sabemos que o capítulo de número 37 do livro de Ezequiel nada mais é que uma tipologia. É Deus comparando a situação espiritual de Israel, comparando a um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. E baseado nesse texto aqui no capítulo 37, eu quero pregar sobre esse tema aqui, ó. O tema é: Deus tem a palavra final. A palavra final está com Deus. O meu ponto de partida para estar introduzindo esse texto, esta mensagem, a pergunta é: quem foi Ezequiel? Ezequiel, para quem não sabe, ele era um sacerdote que foi chamado para profetizar diante do cativeiro babilônico. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele deu início ao seu ministério nas margens do rio Quebar. E essa visão que Ezequiel tem a respeito da situação espiritual do povo de Israel, nada mais que uma visão profética e profunda que Deus está mostrando a ele. Nós iremos aprender muita coisa e extrair muitos exemplos que podemos aplicar na nossa vida espiritual em Ezequiel capítulo de número 37. E um dos exemplos que eu extraí nesse texto é que o texto diz que Ezequiel está em um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. A visão que Ezequiel está tendo aqui é uma visão assustadora, é uma visão de morte. E quando nós nos deparamos diante de algo ruim aos nossos olhos, o que é que vem até nós? Qual é a emoção que nós sentimos? Nós sentimos o medo. Nós sentimos o medo, e o medo às vezes quer nos paralisar. Só que o texto diz, em Deuteronômio capítulo de número 31, verso 6, seja forte e corajoso, não tenha medo. Todas as vezes que você estiver diante de um vale e a visão não for agradável aos teus olhos, a palavra de Deus nesta noite é: não tenha medo. Não tenha medo. E o texto diz que Ezequiel, no meio de um vale cheio de ossos, ele não teve medo e ele não parou. Ele continuou a sua caminhada com Deus no meio daquele vale. Porque a visão ruim que Ezequiel está tendo, essa situação que Ezequiel está vivenciando aqui, às vezes poderia até paralisar ele.
mas a Bíblia diz que ele continuou no meio do vale de ossos secos, caminhando, e ele manteve um diálogo com Deus, ele conversava com Deus no meio do vale. Isso aqui vai muito de interpretação. Tem pessoas que conseguem orar mais no meio do vale, e tem pessoas que conseguem orar menos no meio do vale. Tem pessoas que conseguem orar bem mais na bonança, mas outros não conseguem orar bem quando está tudo bem, quando está indo tudo na bonança. Só que o texto vai dizer que no meio do vale cheio de ossos, Ezequiel não para, mas Ezequiel mantém um diálogo com Deus. Sabe qual é o segredo para você sair dessa situação ruim? É conversar com Deus. Quando você conversar com Deus, Deus vai te dar a direção que você deve seguir. E o texto vai dizer que Ezequiel teve um diálogo com Deus, e isso aqui me chama a atenção. Qual é a atenção? O que me chamou a atenção no texto é que Deus, que tem todas as respostas, faz uma pergunta a Ezequiel. Deus que sabe de todas as perguntas, ele faz uma pergunta a Ezequiel. E a pergunta que Deus faz a Ezequiel é: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Deus perguntou a Ezequiel. Você acha que Deus sabia a resposta? Deus tinha essa resposta? E eu faço uso do tema da mensagem. A palavra final está com Deus. A última palavra vem de Deus. Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Sem ferir o texto, eu posso interpretar a fala de Ezequiel assim, ó: Senhor, a última palavra está contigo. É o Senhor que decide se vai reviver ou não. Deus tem a palavra final. Não entre em desespero. Não se preocupe. Continua caminhando. Continua exercendo as funções ministeriais que Deus te confiou. E mais, continue orando. Porque quem tem a palavra final no meio desse vale que você está passando é o Deus de Israel. Quantos podem dizer amém? E a ordem é: Ezequiel, profetiza assim. Irmãos, Deus não mandou Ezequiel inventar a profecia. Deus deu as coordenadas a Ezequiel como ele deveria profetizar. Profetiza assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvido. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O corpo humano adulto contém 206 ossos. O maior osso do corpo humano é o fêmur. Só que o texto vai dizer que a restauração daquele vale começou pelo menor osso, que tem 2,5 milímetros, que é o osso do ouvido. A restauração começou pelo menor, por aquilo que é desprezado, por aquilo que às vezes as pessoas maneiam a cabeça e diz: esse é muito pequeno, esse não tem jeito, esse está condenado. Mas Deus é especialista de fazer o menor reinar sobre o maior. Deus é especialista em pegar aquele que não é, em fazer ser. Deus é especialista em ir na reciclagem da sociedade, restaurar o caráter do ser humano e dizer: a partir de hoje, através da tua vida, eu vou restaurar outras vidas, outros ossos, e vão fazer parte do meu exército. Para finalizar, a Bíblia diz que e se formou ali um exército pequeno. É isso mesmo? Um exército grande, é isso mesmo? Um exército extremamente grande, nível máximo. Até então, antes da profecia, era só ossos, sequíssimo. Mas ali se formou um exército, e todo o exército tem um general. Todo o exército tem as suas ferramentas. Eu acredito que ali, quem era osso passou a se tornar um soldado. Quem era sem futuro passou a fazer parte desse general, que é o general de Cristo. E resumindo, Deus nada mais queria mostrar a Ezequiel a situação que o povo de Israel se encontrava,
mas Deus também queria mostrar a ele que se o povo voltasse a ouvir a sua voz, haveria uma restauração e eles seriam livres de todo o cativeiro e de todo o mal. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e entender a palavra final está com Ele, e é Ele que decide todas as coisas. E eu acredito, vai haver restauração na tua vida, em nome de Jesus. Amém.